Gênesis capítulo 26, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abrão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o varão, prosperou, tornou muito rico, e possuía ovelhas e bois, em algumas traduções vacas, e muita gente em seu serviço, de maneira que os filisteus lhe tiveram inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite para receber aquilo que o Senhor reservou e preparou para os nossos corações. Fala conosco segundo o Teu propósito e a Tua vontade, e assim Te louvaremos. Amém e amém. Nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecida da igreja. Falar em Gênesis capítulo 26, versículo 12, é falar acerca de alguém que deixou uma marca, ou um legado, de quem soube se comportar diante da crise. Baseado nos versículos que nós lemos nesta noite, nós vamos falar a respeito do seguinte tema: o que fazer quando a crise chegar? O que fazer quando a crise chegar? O versículo de número 1, a Bíblia diz que houve fome sobre a terra. Houve fome seca na terra, maior do que houve nos dias de Abrão. Era tempo de fome, era tempo de pobreza, era tempo de miséria, de destruição, de desespero e morte. O ambiente era de escassez e luto. Era tempo de crise. E crise sempre existiu e sempre existirá. No texto que vemos, em que Isaque prosperou apesar da crise, nós vamos compreender o que ele fez
quando a crise chegou. Meus queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, se existe uma situação na vida do cristão em que sempre vai vir sobre ele, diante dele, sem ao menos convidar, sem ao menos chamar, é a crise. Nenhum de nós estamos isentos de enfrentarmos a crise, de passarmos pela crise, de vivermos dias em meio à crise. Agora, o resultado conclusivo vai depender muito de como nós vamos nos comportar, nos lidar diante da crise. Em primeiro lugar, quando a crise chegou, Isaac ouviu a voz de Deus. O que Isaac fez, irmãos? Ouviu a voz de Deus. Quando a crise chega em uma região, em uma cidade, em um bairro, um país, é comum que as pessoas se mudem para outros lugares, para outras regiões, a fim de saírem da crise. Observa que um país sofrido, um país que tem passado por estado de decadência, de fome, miséria, escassez e humilhação. Estamos nos referindo sobre um exemplo como o que se dá na Venezuela. O que os nossos irmãos da Venezuela têm feito todos os dias? Ultrapassado as fronteiras, procurando refúgio em outros países, porque a crise bateu a porta. Na época em que Gênesis 26:12 é mencionado, não é diferente. O povo estava abandonando suas casas. E para onde eles estavam indo? Para onde, irmãos? Para onde eles estavam indo? Para o Egito. A escrita é claro que eles estavam descendo ao Egito. Isaac resolve ir junto, está no texto. Porém o Senhor lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra em que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. E o que Isaac fez? Obedeceu e ficou. Isaac poderia ter ido. Isaac poderia ter se ausentado. Isaac poderia ter descido ao Egito, até porque ele já estava em direção lá. Só que o Senhor deu a ordem para ele não ir. Aqui está um dos detalhes que é importante a gente parar para observar, a razão pelas quais muitas pessoas perecem na crise. E o motivo, é claro, por não ouvirem a voz
de Deus. É mais fácil ouvir pessoas do que a Deus. É mais fácil ir, como um ditado popular que diz que Maria vai com as outras. Vivemos em uma época em que muitos deixaram e estão deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir o seu próprio coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E outra feita, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as ações da vida. Todos os dias pessoas estão perecendo na crise. E não é ausência de Deus, não é negligência do Senhor, não é abandono do Deus Altíssimo, mas simplesmente porque não estão ouvindo a voz de Deus. Queridos, quando a gente paramos para entender a forma de Deus trabalhar, a gente compreendemos Eclesiastes 3 como nunca. Quando o sábio Salomão diz que para todas as coisas, ele é bem claro, há um tempo determinado para todas as coisas. E quem determina esse tempo é Deus. E às vezes nós queremos, missionária Terezinha, determinar o tempo. Então havia fome, o cenário não era favorável, a crise estava ali, não chovia sobre a terra, a fome se alastrou, tudo que plantava não nascia, as represas, os lagos secaram, poços ou cisternas nem se falam. E para complicar a situação, a Bíblia ainda diz que os filisteus tinham entulhado todos os poços que ainda tinha água. É suicídio lento, irmãos. Porque a bênção do Senhor que esteve sobre Abraão, de natureza que aonde Abraão e seus servos colocavam a mão, era abençoado, também estava sobre a vida de Isaac. O cenário não era bom, era de morte, os semblantes deles estavam decaídos. A alternativa principal que estava diante de todos era se ausentar dali e descer em direção ao Egito, assim como muitos têm feito diariamente, porque Egito nos dias da atualidade tipifica, representa o mundo, ou o mundanismo. Eu não estou dizendo que o Egito lá, as terras lá do Egito, é um mundanismo, é o pecado, é a destruição. Eu estou dizendo que tipifica nos dias de hoje, quando frisamos, não desça ao Egito, não saia, não se ausente da onde Deus te colocou, para viver uma aventura no mundo lá fora. Isaac preferiu ouvir a voz de Deus. E aqui que é o complicado, porque ouvir a voz de Deus quando as coisas são favoráveis é uma maravilha, não é verdade? Quando vem o profeta marchando em nossa direção, a gente já fica, papai, fala que teu servo ouve. Quando se vê o pregador profetizar para Adriano, você já fica na expectativa, Senhor, usa ele para eu, usa ele para eu, usa ele para eu. Você está entendendo? Agora, quando as coisas estão complicadas, portas fechadas,
tudo nublado espiritualmente falando, não encontramos saída alguma. A gente até ora, a gente até clama, a gente até pede, mas quando termina a oração a gente fica que nem quando a gente escuta os relâmpagos e uns trovões, que a gente sai do lado de fora de casa e fica observando. Cadê a chuva? Está chegando. A gente faz assim. Que tem crente que pensa que é que nem miojo, 3 minutos. Instantâneo, 3 minutos. Orou, levantou, já se cumpriu. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Mas desse jeito. O Senhor fez promessa a José que ele iria sentar na cadeira de honra. A diferença são 3 capítulos. Aqui está José como escravo. 3 capítulos depois já é governador. Alguém disse foi rapidinho, né? Ei, meu irmão, esse intervalo aí foram 13 anos enfrentando tudo que é tipo de teste. Cisterna, lama, traição, venda, tentação. Me pegue, lhe quero. A mulher ficou com a roupa dele na mão. Carreira para quem pode dar. Você está entendendo? Interpretando sonhos, em prisão. E Deus cumpriu no tempo determinado por ele. O problema é que a gente não para observar, irmãos. Eu tenho visto Deus trabalhando assim, em cada detalhe assim, que aí eu falo assim, se eu tivesse entendido naquele tempo, que não era a hora, não era o momento, não era a estação, mas sim agora, o que Deus está fazendo. Porque não é no nosso jeito, não é na nossa forma, é do jeito que Ele quer, é da maneira dEle. Não tenha dúvidas que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas para viver essas vontades do Senhor, precisamos ouvir a voz de Deus. Então Isaac ouviu. Isaac, não desça. A gente tem um costume, de dizer assim, mas se fulano faz, eu também posso fazer, ué. Se o negócio está desse jeito, por que eu também vou ficar de braços cruzados? Meu querido, não pegue isso para si. Está todo mundo descendo para o Egito. Aí Isaac fez o quê? Arrumou a malinha, chamou os servos e disse, vamos descer. Aí o Senhor no caminho disse, ei Isaac, não vá não. Não vá não. Se fosse nos dias de hoje, até diria, fique longe de problema. Você está entendendo? Fique nesta terra, fique e habite na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo, Isaac. Aí Isaac fica. O que fazer quando a crise chegar? Primeiro, ouvir a voz. A voz de quem, irmãos? A voz de quem? De Deus. Quando ouvimos a voz de Deus, as coisas mudam. E quando queremos falar alguma coisa para alguém, o que a gente faz? Um exemplo, se eu quero falar alguma coisa para a missionária Terezinha, eu estou aqui, ela está lá, o que eu faço? Me aproximo. Não é desse jeito? Tem gente que ainda faz no gesto assim, meio que. Aí a pessoa fica. Aí você fica.
Aí o que você faz? Aí você vai lá no cantinho, diz o que foi? Aí diz, se aproxima. Quando a gente quiser falar com Deus, o que a gente tem que fazer? Se aproximar. Não é se distanciar. Porque quando Isaac vai para descer, e o Senhor fala, imagino que naquele momento Isaac para tudo e se aproxima da voz de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Aleluia. Assim é o Senhor com aquele que o busca. Olha o que diz em Jeremias 29, versículo 13. Está com a Bíblia aí? Jeremias 29, versículo 13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Tem que buscar, mas tem que ser de todo. Em outras palavras, o Senhor quer falar com você, mas Ele quer que você para tudo para buscar a Ele. Mas não é de qualquer jeito. Tem que ser de todo o coração. Porque o Senhor é assim com os que o buscam. E o Senhor é assim com aqueles que o clamam. Provérbios 8, 17. Já fica com a Bíblia no gatilho que a gente vai ler uns versículos. Provérbios 8, versos 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Lê de novo. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada e os que de madrugada me buscam me acharão. Ok, quem está me ouvindo, diga amém. Aí se tu diz, eu não estou orando, eu não estou buscando, eu não estou clamando, porque eu trabalho o dia todo, e quando eu chego em casa eu tenho que fazer janta, tenho que organizar as coisas para eu dormir. Não tem desculpa. Se tu não pode clamar de dia, de tarde, de noite, de madrugada a fila é menor. E o Senhor ainda diz que te ama. I love you. Aos que me buscam de madrugada. Jeremias 33, 3 diz assim: de madrugada, os que me buscam de madrugada me acharão. Quer encontrar o Senhor? Que horas? De madrugada. Jeremias 33, 3 diz: o que diz? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame ao Senhor. Clame a quem? Ao Senhor. E Ele vai te responder. O problema é que somos apressados e queremos, às vezes, até adivinhar o que Ele vai dizer. Ele fala de várias formas. O Senhor pode falar nos cultos, no estudo da palavra, através dos louvores, na oração. É preciso ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falar. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Já estamos partindo para a parte final, viu, irmãos? Do tópico 1. Romanos 8, versículo 14. Pode ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Porque todos que são guiados, por quem? Pelo Espírito de Deus são. Então, para ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Agora olhe para esse irmão, para essa irmã, nem que seja de longe, e pergunte assim para ele e para ela: você é guiado por quem? Hã? Com todo respeito, os nossos irmãos de deficiência visual, um dia desse eu vi um deficiente visual sendo guiado por um cão guia. Você está entendendo? Ainda corre perigo ali de o cão guia desviar o caminho. Existe um ditado popular que diz que não vai dar certo um cego guiar outro cego. E é bíblico, não é missionário? Você está entendendo? Não vai dar bom. Pior ainda é quando alguém quer ser guiado por si mesmo. O sábio Salomão disse que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem bons ou são de paz, mas o final deles é morte. A gente não pode querer trilhar, seguir segundo o nosso próprio entendimento. É ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo ouve a voz do Senhor. Então eu vou antecipar para o teu coração: te aquieta, fique quieto, deixe ao prorrogue. O controle está nas mãos de Deus. Quando a crise vier, o que fazer? Segundo, semear. A Bíblia diz que Isaac semeou. O que Isaac fez, igreja? Não está fraco. O que Isaac fez? Semeou. Em dias de crise, de seca e escassez. Escute, a primeira coisa na época, ou no tempo, ou nos dias de crise, que as pessoas fazem é parar de semear. É a primeira coisa que a maioria faz. Vou lhe dar um exemplo. Você passa de frente àquela... Porque tem gente que está pensando que eu vou falar só sobre semear na obra. Não é só isso não, irmão. Vai além. É tu passar de frente àquela pizzaria, sentindo aquele cheiro. Meu pai, que vontade. Chega, deu água na boca, papai. A crise está grande. Então eu não vou semear não, vou segurar aqui a semente. Você está entendendo? Você entra naquela loja e pede para provar 10 vestidos, e a vendedora já está comemorando. Hoje eu arrebentei nas vendas. É hoje. Aí quando termina disso, tu vai ficar com quantos, querida? Quantos tu vai ficar? Aí tem umas que ainda disfarça e diz assim: ó, eu não gostei de nenhum ficou bem em mim. Se tu soubesse a vontade que a vendedora fica de pegar tu pelo pescoço. Você está entendendo? Aí tu ainda joga aquele monte lá assim. Aí tu vai querer colocar no cabide. Ela diz: não, amiga, pode deixar que eu arrumo tudinho. Mas a vontade dela é pegar, tu vai arrumar tudinho. Vai arrumar, tu vai. O ferro trazer tudinho. E quando entra na loja de sapato. Aí pergunta: tu calça aqui número 41. Aí está um 41, não dá, tu distrai um 42 e um 43. O caba sobe a escada, vai lá em cima. E para te alegrar, para fazer você ficar feliz, não traz só um par, já traz uns 8 assim, ele vem equilibrando as caixas.
Aí tu prova tudinho, quando termina, tu vai levar quantos aí? Eu não gostei não, vou levar nenhum. Mas conversa não tem o dinheiro para comprar. Porque a crise está grande. Outros até comem a semente, temendo o risco de perdê-la. A pior coisa é parar de semear em tempos de crise. Tem gente que durante a crise ele para de orar, ele para de jejuar, ele para de consagrar, ele para de vir aos cultos, ele para de congregar, ele para de servir. Só não para de viver por enquanto. Mas se pudesse, tem muita gente que até parava, vai para cima, vai lá em cima da ponte, fica olhando, a crise está grande demais, vou pular. Aí tem uns ainda pensa, vou pular não, que a família nem tem dinheiro para fazer o sepultamento. A crise está tão grande que nem para comprar o caixão não tem. Aí volta para casa. Você está entendendo? Para de ler a Bíblia. Para. Irmão, tem gente que você vai na casa dele, a Bíblia está no Salmo 91 em cima da estante. Se tu fizer assim de longe, sobe aquela poeira assim, ó. E olha que está na crise. Tu conversa com ele diz: a crise está grande demais, está muito difícil a situação. E o que tu está fazendo, crente, diante dessa crise? Nada. Antigamente, quando um crente estava na crise, se tu quisesse se encontrar com ele, com ela, estava na vigília. Tu não achava em casa, estava na oração, estava limpando o chão da igreja, estava no evangelismo. Estava no monte, estava clamando ao Senhor em tudo que era culto, buscando, descendo na presença dele. Hoje em dia tem crente que nem a crise mexe com ele, nem a crise mexe com ela. Mexe não, irmão. Está anestesiado diante da crise, está tendo um relacionamento íntimo com a crise. Na hora da crise, a fé faz toda a diferença. Colocar a fé em ação sem crise, irmãos, é simples. O negócio é quando tudo dizer não, quando as possibilidades não forem favoráveis, aí você colocar a sua fé em ação. Ninguém planta se não sonhar com a colheita. Só semeia quem tem fé. Isaac semeou e no mesmo ano colheu 100 por 1. Em algumas expressões está escrita o cêntuplo ou 100 vezes mais. Na crise é tempo de semear. Não retenha a semente, não coma a semente. Não, eu só vou semear quando as coisas melhorar. Sabe quando vai melhorar? Não estou profetizando, mas nunca. Até quando a gente tem que entender que a grama do vizinho é mais bonita do que a nossa? Porque todo dia ele está semeando, ele está aguando, ele está regando, ele está cuidando, ele está podando, ele está fazendo a manutenção necessária. Tem gente que tem um ditado que diz assim: sabe por que fulano comprou uma casa? Sabe por que fulano comprou um carro novo? Sabe por que fulano está vestindo roupa nova? Deve estar traficando. Não, irmão. Não podemos generalizar. Tem gente que levanta 4 horas da manhã todo dia para ir trabalhar. Aí quando conquista alguma coisa, alguém diz: é sorte. Não é sorte não. É fé, é trabalho, é dedicação, é empenho. É colocar
colocar a nossa fé em ação claramente. Repita assim comigo: a semente tem o poder de multiplicar. Então o que a gente faz com a semente? Semeia, planta. Isaac, quando chegou, ele poderia ver: tem crise, tem fome, tem escassez, então a gente vai guardar as sementes. Não planta nada, por quê? Primeiro, que não tem chuva. Segundo, a terra está seca. Terceiro, os poços estão entulhados. Onde é que a gente vai arrumar água para molhar as sementes? Não tem como. Nos dias de Adão, nem precisava. O vapor vinha de baixo da terra para cima. Mas aqui neste tempo, não. Então, diante da crise, Isaac semeia, irmão. Semeia. Você sabe o que é um camarada semear uma semente e colher 100? Foi o que Isaac fez. O 100 por 1. O cêntuplo. 100 vezes mais. Gênesis capítulo 26, versículo 12. O que é que diz aí? Vamos lá em alto e bom som, toda a igreja. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E o camarada ainda colheu na mesma terra. Para alguém não dizer: não, mas porque foi outra terra, né? Não era uma terra seca, não. Na mesma terra e no mesmo ano. Isaac não tinha aquele negócio de dizer: ano novo, vida nova. Que tem de dizer: eita rapaz, está guardando meia-noite. Está guardando meia-noite. Ano novo entrar, serei outra pessoa. Ei, meu irmão, passa ano, vai ano, entra ano, sai ano, vai ano, e a pessoa não muda. O que fazer diante da crise, em dias de crise? Terceiro lugar, perseverar. Isaac perseverou. Nós precisamos perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Lembre-se disso. A vontade de Deus se cumpre quando nós primeiro fazemos a vontade dEle. Está cheio de gente por aí dizendo: Deus está me abençoando, Deus está fazendo, Deus está dando, Deus não tem nada a ver com isso. O diabo também dá muita coisa para muita gente. Deus não dá nada para quem é rebelde com Ele. Deus não dá nada para quem é desobediente a Ele. Ah, mas é porque o senhor não conhece de Bíblia, bispo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas não confunda as coisas. Ele está dizendo é nesse sentido assim: se eu for desobediente, pecador, cometer falhas e for infiel, eu sou assim. O Senhor não, Ele permanece fiel. Agora não leva para o conceito de que eu mesmo todo desconcertado, fazendo tudo errado, fora da direção de Deus, Ele vai continuar me abençoando, me dando. Vai não, irmão, não se engane. O Senhor não é como muitos de nós que somos pais, que às vezes o filho está desobedecendo e a gente vai lá e dá o presente ainda. Se passar de ano eu dou, não passa, o pai ainda dá ainda. Deus não é assim não. Se quiser vencer na vida, tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vamos para a Bíblia ainda, já está terminando, viu, irmãos? O tópico 3. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Pode ler. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ok. Está entendendo? Tem que ter o quê? Paciência. Tem que ter o quê, irmãos? Paciência. Você está entendendo? Calma. Tranquiliza o teu coração, vai chegar a hora.
vai chegar o momento. Enquanto isso, o que é que eu faço, bispo? Obedeça ao Senhor. As grandes obras são executadas não pela força, mas através da perseverança. Os filisteus ficaram com inveja da prosperidade de Isaque, porque eles plantavam e não dava certo. Aleluia. Aí vem um estrangeiro lá de longe, chega na terra do inimigo, na terra dos filisteus, planta semente, e cada uma que ele planta ainda nascia mais 100. Aos filisteus fica indignado com a situação. Aleluia. A fúria foi tão grande, a inveja foi tão grande, que a Bíblia diz que os filisteus entulharam todos os poços que estavam abertos e foram cavados nos dias de Abrão. Agora Isaque precisou cavar novamente os poços, fazer cumprir novamente o propósito, para que Deus viesse cumprir as promessas em sua vida. Isaque não reclamou a Deus pela perseguição, mas perseverou, porque ele acreditava nas promessas e ele não desistiu. Os que desistem nunca serão vencedores. Isaque perseverou e prosperou. Então persevera. Quando a crise chegar, não desista, persevera. Em quarto lugar, o que fazer quando a crise chegar? Em tempos, em dias de crise, enriqueça, como Isaque enriqueceu. Crise, irmãos, é a oportunidade da porta abrir. Crise é o ponto de chegada na vitória, no milagre que Deus preparou para você. Através desta crise, Deus está gerando, preparando o teu milagre, a tua vitória. É nesta crise que Ele vai te honrar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na fornalha. Esse é o Deus que nós servimos. Deus não nos livra da crise, mas Ele nos enriquece e nos faz prosperar, mesmo em tempos de crise. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Porque a Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Na tradução NVI diz assim, no versículo 13: o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou aumentando até que ficou riquíssimo. É a Bíblia que diz. Que tem gente que tem o costume de dizer assim: esse negócio de riqueza, isso é coisa de Satanás, o Senhor não enriquece a gente em nada, os nossos bens não é aqui, é lá em cima, a nossa riqueza não é aqui, é lá em cima, vamos prosperar não é aqui, é lá em cima. Se tu pensa, tu quer enriquecer e prosperar só lá em cima, é problema de quem pensa assim. A gente quer prosperar e enriquecer aqui também, irmãos. O melhor dessa terra, a Bíblia diz que é de quem? É nosso. Aí o crente vai ficar: eu não quero ter nada, eu quero ser um pobre de marré, me ri, me ré. Por quê? Porque a minha riqueza não é aqui, é lá em cima. Ó abençoado, abra a sua mente, rapaz. Ou tu vai se contentar e ficar levando lama na cara, enquanto o caba cheio de cachaça passa na Hilux com som alto, ainda olha para você e diz: sai da frente, senão lhe mato. Não, meu irmão, tu vai olhar e vai dizer: o Deus da Bíblia pode fazer muito mais na minha vida, porque Ele é Deus. Ele pode, irmãos. É através da fé. Eu vou te mostrar na Bíblia, não é conversa minha. Provérbios 10 versos 22. Olha o que diz. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é quem enriquece,
e ele não acrescenta dores. Ok. Quem é que enriquece? A bênção do Senhor. O diabo enriquece por aí, mas muito mais também pode fazer o nosso Deus. A bênção do Senhor é quem enriquece. Obrigado. Agora vamos para 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Porque quem é rico também tem que saber valorizar. A gente vai entender mais à frente. Porque esse mesmo Deus aqui, ó, ele pode fazer tanto numa parte quanto a outra. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. O Senhor empobrece. Segura. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Abaixa e também exalta. Em outras palavras, em outras traduções diz humilha e também exalta. Ele pode empobrecer uma pessoa, mas também pode enriquecer. Esse é o nosso Deus. Eclesiastes 5, versos 19. Olha o que diz: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Irmão, pega a interpretação do texto. Eu vou ler mais uma vez para ver se você vai entender. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Não entendi, vou lhe explicar. Deus lhe deu condição de você comer do bom e do melhor. Aí tu diz: não, eu vou comer coisa ruim, porque senão eu vou estar sendo muito exaltado. Não é assim. Deus lhe deu 3 sapatos, e tem um que é bem capenguinha, já está velhinho. Aí tu diz: não vou para o culto com esse sapatinho capenguinha velho não, né? Aliás, eu não vou com sapato novo não, chique não. Eu vou com capenguinha para me mostrar que eu sou humilde, sabe? Que os humilhados serão exaltados. Meu irmão, não pense assim. Pega o melhor. É dom de Deus. Você pode gozar disso, aqui está dizendo claramente, e gozar do seu trabalho. Você trabalhou, você se empenhou, você se dedicou. Deus te abençoou e Deus te deu condições. Eu conheço gente que tem carro novo na garagem, mas ele diz: eu vou sair de bicicleta, vou deixar meu carrão aqui, porque para não pegar poeira e para o povo não ficar olhando e ficar com inveja. Oi, meu Deus do céu. Não, meu irmão, se Deus te deu condição, faça, usufrua. Ou tu vai deixar aí pro Harry? Não vou nem entrar aqui, mas não é missionária. Já use. Se eu for na loja de sapato, ou vontade de sair logo é calçado de lá, eu já calço logo. Você está entendendo? Já use logo, faça valer. Tem gente que está juntando e amontoando muita coisa e vai deixar para quem nunca fez nada. Viva hoje, irmão, amanhã pertence a Deus. Deus quer enriquecer a sua vida. Mas quando Deus fazer coisas grandes na nossa vida, não adianta a gente ficar preso nas coisas velhas. Você está entendendo? Tem aquela passagem que diz como é que Deus não faz costura, como é que faz? Remendo novo remendo em roupa velha. Remendo novo em roupa velha. É desse jeito, pega e joga fora e diga: eu vou comprar um novo, eu vou usar esse novo aqui, ponto final. Você está entendendo? Eu tenho esse vestido aqui, eu fico com medo de eu vestir esse vestido, eu chegar na igreja e todo mundo ficar olhando para mim falando: está se amostrando.
Deixa falar. Se cuide, se valorize. A gente nessa terra só se vive uma vez. Não tem restart não, irmãos. Em quinto e último lugar, o que fazer quando a crise chegar? Possuir o que Deus te deu. Vou repetir: possuir o que Deus te deu. A Bíblia diz em Gênesis 26:14: e possuía tantos rebanhos e servos e possessões, de tal maneira que os filisteus o invejavam. A inveja da parte dos filisteus é porque Isaac possuía. E existe uma diferença entre possuir e ser possuído. Você possui um celular ou você é possuído? Você possui internet ou você é possuído? Você possui os bens ou é possuído pelos bens? Porque tem gente, irmão, que se está desempregado é uma benção. Senhor, eu choro, eu te busco, eu te love you, eu sou teu, Senhor, eu estou contigo 29 horas por dia, não é nem 24. Aí faz campanha, abre a porta, Deus abre a porta. Aí o abençoado, a abençoada, em vez de possuir o emprego, é possuído. Não tem mais tempo para as coisas de Deus. Não tem mais não. Irmãos, eu não estou generalizando. Tem crente que vem para a igreja no dia que dá. Se trabalha, se está de plantão, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê, irmãos? Se está de plantão, tem que fazer o quê? Trabalhar. Se está escalado no serviço, tem que fazer o quê? Trabalhar. Não estou falando para você faltar, você vigia. Você, hoje eu vou ficar em casa. O que foi? Tu não viu não? O bispo ensinou que a gente tem que ficar em casa. Não é isso não. Mas se tu está de folga, meu querido, o que tu tem que fazer? É servir ao Senhor. Você está entendendo? Se tu está cansado, o que você faz? Descansa e vem para o culto. Porque se a gente for, toda vez que a gente estiver cansado, a gente ficar em casa para descansar, a gente vem nunca. Vem nunca. Até um dia que eu já cheguei aqui só o bagaço, todo arrebentado, olhando para cá e a visão era para lá. Chegou, estava fora de si. Falei: Senhor, estou todo quebrado, mas estou aqui, no lugar certo, na olaria, na carpintaria, para ser moldado, para ser tratado, para ser costurado, para ser reparado, mas em tua presença. Isaac possuía. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Já estamos terminando, irmãos. Uhum. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ok, quem está dizendo isso? A Bíblia. Não tinha nada, Deus deu. O que fez? Desviou. Da onde? Da fé. Muitos deixam a casa de Deus. Muitos abandonam a fé. Muitos viram as costas para Deus e para a sua obra. Irmãos, atitudes falam mais do que palavras. Palavras. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. Muitos se perdem
Por amor ao quê? Ao dinheiro. Quando não tinha nada, dava tudo de si para Deus, até o que não tinha dava. Deus abençoou, deu tudo, não dá mais nada para Deus, virou avarento. Um ditado popular, o mão, você conhece? O mão de vaca. A Bíblia diz que a gente não pode se apresentar perante o Senhor de mãos, aí acha que tem que se apresentar com mão de vaca. Você está entendendo? Abre o coração, queridos. Faça uma reflexão nessa noite, da onde Deus te tirou. Que tu tinha. Quem era você? Quem era nós? Vinha para a igreja com a sandália havaiana, uma correia vermelha e a outra verde. Você está entendendo? Vinha para a igreja com uma camisa costurada assim por trás, camisa preta com linha branca. Vinha para o culto com óculos, uma lente dessa grossura e a outra fininha, e chorava, e clamava, e servia, e adorava a Deus. Aí foi só Deus abençoar, ó. E quando vem ainda, até para dar glória a Deus economiza. Glória. Ô meu irmão, já vale a massa. Ele é oleiro. Ele é especialista em pegar barro e começa a querer brilhar demais. Amassar, espremer, amassar. E se ele vê que não fica bom, ele quebra. Mas não lhe perde. Deus marcou esta noite para dizer: a crise não é para parar a igreja, a crise não é para parar o povo de Deus, a crise é a oportunidade das bênçãos de Deus transbordante vir sobre a minha, sobre a tua e sobre a nossa vida. Não é para a gente se curvar diante da crise, não é para a gente se lamentar diante da crise, não é para criarmos desculpas e preceitos diante da crise para desistir, mas é para a gente olhar e dizer: não estou sozinho. O salmista Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas também diz: a tua vara, o teu cajado me consola. Tem momento que ele vai usar o cajado, mas é para consolo, é para conserto, é para renovo, é para revestimento, é para fortalecimento. Mas a gente não para, porque tem um inimigo olhando para mim e para você e está dizendo: agora ela desiste, agora ela para, com esta crise ela recua, as portas se fecharam, os portões se trancaram, os cadeados se fecharam, mas vem aí o grande eu sou, que ele, aonde tiver porta fechada, ele tem poder para abrir, porque ele é Deus que controla sobre tudo e todos, ele é Deus. Mateus capítulo 19, versículo 24, para a gente terminar, diz assim: e outra vez, não é a primeira, e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembra que eu disse anteriormente que o Senhor é quem enriquece, a bênção vem do Senhor, mas a gente tem que vigiar. Ele diz: eu te enriqueço, eu lhe prospero, eu lhe abençoo, eu lhe dou, mas cuidado, para em vez de crescer, não inchar, para em vez de subir, descer. Cuidado para em vez de pensar, achar, comemorar, dizendo que está ganhando, sendo que está perdendo. Porque de que adiantaria o homem ganhar o mundo
inteiro e perder a sua alma, a sua salvação. É o que ele disse para a igreja de Laodiceia quando dizia: nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Ao Senhor olha e diz: és pobre, cego e nu. Porque o pouco com Deus e o muito sem Ele é nada. Deus vai te abençoar, não tenho dúvida disso. Só não faça como outrens, que depois que pega a benção fica besta. Depois que pega a benção se acha a última bolacha do pacote. Eu fui, mas minha esposa resolveu um problema em um órgão público aí. Cheguei lá, quando eu vi escrito na salinha supervisor, falei: ó, vai ser ligeiro, meu amigo. Ele chegou dentro de mim assim, olhou assim, eu de sandália, ele... falei: vixe, menino, está com rei na barriga. Só que não sabe ele que o mesmo Deus se coloca lá, ele também tira. É o mesmo. O diabo foi lá e tirou ele de lá. Foi nada, é Deus que tira. O mesmo Deus que enriquece também faz empobrecer. Para a gente finalizar, lembre-se disso. Do que? Desta palavra. Quando ela chegar, não estou profetizando não, porque se ela não chegou ainda, uma hora ela e ela não vai mandar um zap dizendo: eu estou chegando. Vai não. Ela não vai nem perguntar se pode ir. Você está entendendo? Tu está em casa? Agora eu não estou não. Por quê? Porque eu estou indo para aí. Pô, não venha não quando estou em casa, né? Ela já diz logo: pô, tu pode passear por onde tu for, vou te esperar lá no portão. Quem é ela? A crise. A missionária foi mais profunda, a morte. A missionária já pegou mais pesado, rapaz. Aí viu a morte vem depois, missionária. É depois, viu? Essa semana eu fui fazer um trabalho lá no terreno que a gente tem. Aí faltou uma peneira, né? Falei: rapaz, a única pessoa que mora aqui pertinho é Leleco. Vou ligar para Leleco, pedir uma peneira emprestada. Aí liguei e disse: bom dia, Leleco. Cedinho ele disse: meu bispo, meu amigo, que alegria ouvir sua voz essa hora. Precisa de quê? Diga, meu amigo, logo. Eu disse: uma peneira. Aí disse: uma peneira. Eu tenho uma peneira aqui. E como tu deixar aqui, eu disse: já eu passo aí. 5 minutos, chega aquele carro lindo, pretão, escrito assim: funerária. Parou na porta. Aí ele me cumprimentou, entregou a peneira. Eu disse: ô bispo, eu já estava todo alegre. Eu falei: o que foi, rapaz? Quando o senhor me ligou, o que foi? Diga. Ele disse: eu pensei que era serviço para mim. Fiquei tão feliz, rapaz. Eu falei: opa, logo cedinho, rapaz. Eu disse: meu filho, por não se entristeça não. Ele disse: por quê? Eu falei: porque os que não quiserem ir para a igreja, os que não quiserem servir a Deus, em breve vai lhe encontrar, viu? A crise, irmão, não avisa quando chega, não pede licença, ela vem. É como a morte, é desse jeito, é de repente. De repente a gente tem tudo, quando pensa que não tem nada, não tem limite no cartão, não tem dinheiro na conta, não tem nada no armário, não tem mais crédito, só tem nome no Serasa, no SPP. E a ligação dos fãs ligando 24 horas por dia. Até domingo, tu vai visitar alguma família de churrasco, quando pensa que não. Ó, teu telefone tocando aqui, ó.
Aí tu tinha com vergonha, meu pai, quem é? Disse, é 011. Aí tu disse, misericórdia, pai. É titia lá de São Paulo, me ligando. Na hora dessa, depois eu falo com titia, guarde aí. Conversa, é a crise. É a crise. Fica de pé. Fica de pé. Guarde esta palavra no teu coração. Não se esqueça. Quando a crise chegar, não se curve. Erga a cabeça. Persevera. E se alguém ficar te apontando, diga para ele, diga para ela. Ela não foi convidada para vir aqui, mas já que chegou, entre. E saia. Só sai quando Deus determinar. Diga, entre. Seja bem-vinda. Porque eu não estou só. O meu Redentor vive. Ele está comigo. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor que cuida de todos os detalhes da minha vida. Te prepare, viu? Porque se você está na crise, esta crise já está com os dias contados. E eu torno a dizer, se não chegou, se prepare. Deus é tão bom que ainda avisa antes. Se prepare. Não coma semente. Coloque a fé em ação. Persevera. E a vitória virá. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?